11 de agosto de 2015. Renato Augusto e Wendel são poupados do treinamento desta terça-feira, mas não preocupam o técnico Tite para o jogo de amanhã contra o Sport em Itaquera. Prestes a bater o recorde de gols de sua carreira, Alexandre Pato fala em voltar à seleção brasileira e jogar de novo no futebol europeu. Palmeiras chega a Curitiba para enfrentar o Coxa e Robinho diz que time não se sente pressionado. Santos tenta corrigir erros defensivos no encontro das duas piores zagas do Brasileirão. Inter sonha com o argentino Jorge Sampaoli para a vaga de Aguirre. E ainda, atletas estrangeiros ficam doentes após prova em palco da Olimpíada do Rio. Sheik se arrepende de provocação ao Vasco. E uma matéria especial mostrando o trabalho do preparador de goleiros. Olá, boa noite! O programa de hoje começa falando do Santos. Nossa musiquinha. Aê, a musiquinha aqui de fundo, ó. Nós vamos direto para o CT Repelé, onde o repórter Adriano Dolfi acompanhou o treino do Santos e agora, ó, já está aqui na telinha e ele está ao lado do lateral direito Vitor Ferraz. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Pois é, o treino acabou nesse momento e ao meu lado está o Vitor Ferraz, o lateral, que aliás é um dos recordistas de jogos nesse campeonato brasileiro, pelo menos no Santos, atuou em todas as partidas. Boa noite, Vitor. Eu queria que você falasse dessa partida com o Vasco da Gama. É o duelo das duas piores defesas do campeonato. O Vasco levou 29 gols, o Santos 24, mas o Santos agora apresenta uma melhora no setor defensivo, levando apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, sob o comando do Dorival Júnior. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão acompanhando. Mais um jogo difícil, né? A gente sabe que, independente da posição que o Vasco se encontra, é uma equipe grande, que tem um grande treinador que trabalhou comigo, conheço bem as características dele, mas a gente está dentro dos nossos domínios, dentro da Vila Belmiro, a gente precisa imprimir o ritmo de jogo que a gente vem fazendo. A gente tem certeza que mais uma vez a torcida vai estar nos acompanhando, nos empurrando ali para, em nome de Jesus, uma grande vitória. Você falava que o Santos tem que pensar a partir desse momento em jogo a jogo, não em zona de rebaixamento, mas não também pensar em uma classificação para a Copa de Libertadores, quem sabe. Você viveu o outro lado que o Vasco da Gama está vivendo nesse momento, zona do rebaixamento, uma situação muito perigosa. O que passa na cabeça do jogador do outro lado, dos jogadores do Vasco da Gama que vão vir aqui à Vila Belmiro? É verdade. Assim como o Dorival tem nos incentivado, né? Fazer isso todos os jogos. Cada jogo a gente pensar no próximo e fazer de cada jogo uma decisão. E a gente tem abraçado essa ideia, é isso que a gente tem feito. E sobre o time estar na zona do rebaixamento, o time que está lá embaixo, ele precisa do resultado, né? Então, muitas das vezes ele está acuado, ele precisa tirar força de onde necessita, precisa se fechar para conseguir os resultados. E a gente não pode deixar o Vasco tentar essa virada no campeonato em cima da gente. E a expectativa é de mais um jogo para lotar Vila Belmiro, né? É verdade, a torcida nos últimos jogos vem nos ajudando bastante, vem fazendo uma festa legal e a gente tem respondido dentro de campo, eles têm saído felizes e a gente espera que na quarta-feira a gente consiga fazer com que eles mais uma vez saiam felizes ali, satisfeitos com 3 pontos. Legal, agradecendo aqui a presença do Vitor, gentilmente esperando a gente, assessoria de imprensa do Santos, só lembrando que o Ricardo Oliveira não participou da atividade de hoje, foi resguardado, aí ele tem um problema muscular, mas não preocupa, vai para o jogo, Santos com o time completo para enfrentar o Vasco da Gama, viu, Michele? Tá certo, Adriano Dolfi. Daqui a pouquinho você volta com mais informações direto de Santos, porque agora nós vamos subir a serra para falar do vice-líder Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Sport amanhã na Arena em Itaquera. E o nosso contato agora é com ele, Felipe Esboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava, ao lado de nada mais, nada menos do que o técnico Tite. É isso, Esboril? Isso, Michele. Boa noite para você, boa noite pro pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Gentilmente o professor Tite esperou aqui para falar com a gente. Muito obrigado. Obrigado também à assessoria de imprensa do Corinthians que proporcionou para a gente o Tite. Boa noite, Tite. Como é que está a sua equipe para encarar o Sport amanhã em Itaquera? Renato Augusto e o Wendel, que foram poupados, tem condições de jogo? Boa noite, Tite. Boa noite.
Tem sim, o que eu não tinha era condições de trazê-lo para campo, houve um desgaste muito grande, a recuperação dos atletas ela é muito curta, de domingo para quarta também. Nós passamos parte do jogo com um jogador a menos, isso gera um desgaste também. Então conversei com eles, preparei o Arana, preparei o Rodrigo, mas os dois vão ter condição para o jogo. Você, na entrevista coletiva, não ficou muito contente com a escalação do Luiz Flávio de Oliveira, um árbitro paulista, para um jogo Corinthians Paulista contra o Sport de Recife. O que você achou dessa escalação? Primeiro, eu não fiquei contente. Eu não fiquei contente, entendo ser um grande árbitro. O que eu estou descontente, o que eu questiono é falta de bom senso das pessoas que comandam para colocar um árbitro paulista, enquanto nós temos uma série de grandes árbitros em todos os outros estados. Por quê? Para quê? Só para ver eu ter que responder esse tipo de perguntas, um grande árbitro, mas de São Paulo, para apitar uma equipe de São Paulo. Olha a pressão que ele vai estar para dentro do campo. Se ele errar, vai ser porque favoreceu. Se ele errar a favor do esporte, é porque ele esteve suscetível à pressão. Não há essa necessidade. Faltou, e para mim falta bom senso. O mesmo bom senso que o Departamento de Arbitragem deu e colocar daqueles lances polêmicos uma manifestação oficial. Pô, que legal, vamos encarar quando a gente acerta, quando a gente erra. Mas, para mim, a falta de bom senso na escalação. Grande árbitro, porém, o inconveniente do momento da sua escalação. Inconveniente não foi, e Celso, como é bom a gente ter uma coletiva e ter o comentarista do lado, a observação, a interação, e domingo pós o clássico a gente estava junto, a gente pôde de alguma forma trocar ideias, as observações elas são importantes, não só do jornalista, do repórter, mas também do comentarista. Só para encerrar, o Felipe não vai poder atuar, vai estar suspenso, entra o Edu Dracena, muda alguma coisa? O Edu tem um jogador de qualidade técnica muito grande, as antecipações dele, a qualidade para ser jogando. Eu digo assim, Edu da qualidade técnica, Gil da força, Felipe da velocidade, os três grandes jogadores. E o Iago como uma grande afirmação. Estou muito tranquilo no setor. Obrigado e boa sorte amanhã. Bom trabalho. Obrigado, agradecendo a assessoria de imprensa do Corinthians, ao técnico Tite, que gentilmente esperou aqui, Michele, e nos deu essa canja. Falou com a gente ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Corinthians, que teve gente procurando pelo zagueiro Felipe. Será que ele recebeu uma proposta oficial ou não? Daqui a pouco eu conto para vocês. Parece que sim, né, Esboril? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Um grande abraço para o Tite também, sempre muito gentil, cordial, respeitoso com o nosso trabalho. E no que ele falou sobre a arbitragem, ele tem razão. Obviamente que em condições normais, pouco deveria importar, né, o estado de onde é o juiz, o país de onde é o juiz. Ele é árbitro de futebol, então você parte do pressuposto que por ser árbitro de futebol, né, juiz, ele tem que fazer justiça com isenção independentemente do estado ou do país ou da cidade onde ele mora, onde ele tem origem. Mas como aqui tudo dá margem a comentário, né? Então, para quê? Para que expor o árbitro a esse tipo de situação? Porque, se errou porque não quis parecer que estava ajudando um time paulista. Quer dizer, se errou contra, né? Se favoreceu, favoreceu porque é paulista. Então vai dar margem sempre ao que falar. Então falta bom senso a CBF na hora de escalar os árbitros, sabe? Quanto mais isento puder parecer, melhor. Aliás, se não puder parecer, não, tem que ser isento, né? Mas trabalhar para que essa isenção prevaleça em qualquer circunstância. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians amanhã para enfrentar o Sport é um jogo onde o Corinthians se pensa grande no campeonato, e quando eu falo pensa grande é pensar em título, é um jogo que ele tem que vencer, apesar da dificuldade do adversário. O Eduardo Batista tem feito um belo trabalho, o Sport surgiu como líder da competição, muita gente disse, é cavalo paraguaio, figurou no G4 e só não está no G4 nesse momento porque tem uma diferença de número de vitórias para o Fluminense. Então o jogo é difícil para o Corinthians, mas repito, se o Corinthians pensa grande e deve pensar grande no campeonato, tem que fazer a vitória, principalmente porque ele vem de um empate jogando fora de casa. E perde muito com a ausência do Felipe, não só no aspecto defensivo, Celso, perde principalmente lá na
na frente. Quando os homens de frente não estão funcionando, o Felipe tem sido uma válvula de escape. Naquela bola aérea, tanto na parada como na jogada de escanteio. Então, é um desfalque importante para a partida de amanhã. Quanto à arbitragem do Luiz Flávio, eu estou com o Tite, com o Celso, absolutamente coberto de razão. O Tite, o Luiz Flávio, é um dos melhores árbitros do país, mas a circunstância e o critério adotado é completamente equivocado, porque está sendo assim no Campeonato Brasileiro, e é uma constante, um árbitro do mesmo estado não apita o clube da sua própria federação, não é? E aí, depois do que aconteceu no Corinthians e São Paulo, quando o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem de um pênalti não marcado a favor do São Paulo, você coloca um árbitro paulista, como é que vai entrar o Luiz Flávio amanhã? Não tenho nenhuma dúvida, isso não, é do instinto. Na dúvida, vai ser contra o Corinthians. Na dúvida, se ele tiver dúvida, vai pesar para o lado do esporte. Ele falou, não posso errar pro Corinthians. Ele pode errar para o esporte, não deveria, mas é falível o ser humano, mas entre errar para o Corinthians e para o esporte, ele vai acabar tendendo, a consciência dele vai tender para o esporte. Lance duvidoso será a favor do esporte, porque imagine um árbitro paulista favorecendo o Corinthians, que vem de um favorecimento de arbitragem. Então, esperar bom senso dos dirigentes da CBF, Celso, né, é acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, enfim, esse é o futebol brasileiro. Bom, o Felipe vai para o Napoli mesmo, será, Celso Cardoso? O Ángel Romero também está de saída, o Esboril pode até confirmar para a gente depois. Aquela história vai cair naquela ladainha que eu repito sei lá quanto tempo. É a história do campeonato mal colocado no calendário. Se você tem uma janela europeia agora em agosto, é natural que você perca jogadores. Que tenha baixas no elenco. É óbvio, os melhores jogadores, se você tem um jogador de destaque realmente de nível internacional, ele tende a sair. E o Felipe, queira ou não, apesar daquele começo, sabe, titubeante, não esperava muita confiança por parte da torcida, o Tite bancou o Felipe. Mesmo com a chegada do Dracena, que tinha status de jogador de seleção, capitão, pois é. E aí o Felipe estava bem, o Tite bancou o Felipe e hoje ele é uma referência. Agora, com todo respeito, cada um sabe da sua vida, o Corinthians, obviamente, se vê a proposta, vai querer vender porque precisa de grana. Parece que o Corinthians que ofereceu. Mas o Corinthians está atrás, está matando cachorro a grito. Não só o Corinthians, está todo mundo aí matando cachorro a grito atrás de grana. Agora, se eu sou o Felipe profissionalmente, eu fico no Corinthians, né? O Napoli, com todo o respeito que me merece o Corinthians, já teve lá o Maradona, mas é o Napoli, né? Hoje o Corinthians dá uma visibilidade muito maior, ele está numa grande fase. Trocar o Corinthians pelo Napoli, não sei no aspecto financeiro, e aí, repito, cada um sabe onde aperta o calo. Mas nesse momento, se eu sou Felipe, continuo nessa belíssima trajetória que está sendo desenhada dentro do Corinthians. Muito bem. É isso, Barba? Comentou tudo? Agora é o seguinte, você que está em casa, vai votar. Vou na câmera do Pascoal aqui. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber quem será o líder do campeonato brasileiro ao final desta rodada. Atlético Mineiro ou Corinthians? Celso Cardoso, que vai sair de férias daqui 4 dias. Daqui 4 dias. Tô tensa. Não fique. Celso, eu vou sentir sua falta. Sabe por quê que você te falta dele? Porque ele sai de férias. Quando ele voltar, eu já saí de férias. Então, vamos ficar 2 meses, a gente vai ficar sem se encontrar. Que coincidência, né? O diretor aqui falou isso aqui. Não vou falar nada que o diretor fala. Bom, até perdi mesmo. Você vai ser Mineiro líder. Ou Corinthians? Corinthians. Sabe que eu tô com, acho que vai dar Corinthians? Você não tá acertando muito. Não acho que nessa rodada... Eu acho que nessa rodada, acho que dá Corinthians, sim. Eu tô com um palpite que o Grêmio vai aprontar para cima do Atlético lá em Belo. Mas para o Corinthians ser líder, o Corinthians precisa vencer e o Atlético perder. Então, por isso que eu tô falando. Eu acho que o Grêmio vai surpreender o Atlético. Eu acho que o Grêmio vai surpreender o Atlético lá. Tô com esse pressentimento. Eu acredito que o Corinthians vence, né, para responder a enquete, o Atlético empata e ainda o Atlético permanece na liderança. Nessa rodada, acho que ainda não é liderança para o Corinthians. O Corinthians paga o erro daqueles 2 pontos que perdeu lá para o Coritiba. Como tá fazendo falta aqueles 2 pontinhos para o Corinthians? Verdade. Era a tal da gordurinha, né? Mas não é fácil ganhar do Coritiba, blá, blá, blá. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Olha só, 13 atletas que participaram de um evento teste nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas voltaram para casa, sabe como, Celso Cardoso? Sabe como? Doentes. Eles faziam parte do time dos Estados Unidos de remo, que disputou o Mundial Júnior do Esporte nos últimos dias lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aquela lagoa que está limpinha, né? Os atletas e 4 membros da comissão técnica tiveram problemas estomacais, diarreia e vômito após a competição. E o médico da equipe apontou que a má qualidade da água da lagoa é a provável razão. É a provável não, gente, é a razão. Eu e o Celso, a gente já falou isso aqui.
Atletas da Grã-Bretanha e da Austrália também relataram problemas após as provas. No mês passado, a agência de notícias Associated Press divulgou o resultado de análises laboratoriais das águas da lagoa e da Baía de Guanabara, que apresentavam índices de micro-organismos prejudiciais à saúde humana 1,7 milhões de vezes mais alto do que o considerado alarmante nos Estados Unidos. Ou seja, eles vão ter 1,7 milhões de vezes mais chance de ter uma dor de barriga forte, uma doença grave, terrível e morrer. Não sei se vai morrer, mas todo mundo está ficando doente, gente. Celso, fala, desenvolve. É vergonhoso. É palavra, parafraseando o nosso querido Boris Casoy, me desculpa, vou pegar emprestado, é uma vergonha. O Brasil, há quanto tempo foi anunciado o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos? Quer dizer, e a coisa não anda, sabe? Gente, não tem como dar uma limpada. Perde-se uma oportunidade muito grande em melhorar a cidade, em melhorar o país, em melhorar tudo. Antes de limpar a lagoa, deixar tudo prontinho, precisava limpar o Congresso. Bom, mas você começa a fazer a limpeza dos políticos, aí vai limpar. Vai limpar a lagoa, vai aparecer o que é realmente a nossa realidade. Porque não adianta. Não é? E aqui não estou falando nem de A nem de B. Infelizmente, politicamente, a gente está muito mal servido. Essa é a realidade. Que quem está no Congresso, e eu fiquei pensando nisso essa semana, há quanto tempo a gente não sabe que vai ter Olimpíada, gente? Não, claro, mas tem que fazer uma limpeza. As eleições estão chegando de novo aí. O quadro é triste, é de desalento, é desalentador. Não dá para instalar umas máquinas lá, gente? Máquina. Tem que fazer... olha... Nossa. Bom, vamos falar de coisa boa? Twitter do programa Gazeta Esportiva, endereço twitter.com/gazetesportiva. O Vinícius Bocato está lá respondendo o que você escrever, dando várias notícias durante o programa. Viu, Vinícius? Eu estou lendo tudo que você escreve. E você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, tipo novela. Você entra lá depois e assiste o Gazeta Esportiva para ver como eu estou bonitinha, simpática. O endereço e as informações, claro. tvgazeta.com.br. Quer mandar um beijo, Celso? Gente, dá um close no Celso. Sim. Na barba dele. Você viu, Garrafa? Você não tinha visto Michele, a barba do Celso? Não, tem coisa mais importante para ver aqui. O Celso está viajando. Meu parceiro, meu amigo, mas eu vou ficar reparando a barba do Celso. Ele vai viajar de férias com esse look que ele vai encantar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, Um abraço a todos. Segue o jogo. Essa barbicha, ele fica assim, a barbicha. Só assim. O Campeonato Brasileiro da Série B tem rodada completa nessa terça-feira. Preciso pegar no seu pé agora, porque você vai sair de férias, vou ficar 2 meses com saudade. 6 jogos começam às 7 horas. Põe a arte, Felipe Barbosa. O Bahia recebe o Náutico na Arena Fonte Nova. Criciúma e Paysandu jogam em Santa Catarina. Em São Luís do Maranhão tem Sampaio Corrêa e CRB. O Santa Cruz enfrenta o Mojimirim do Celso no Arruda. O Ceará encara o América Mineiro na Arena Castelão. E em Osasco, o Oeste joga com o Atlético Goianiense. Às 8h30, em Lucas do Rio Verde, tem Luverdense e Vitória. Às 9h30, acontecem mais 3 partidas. O Botafogo recebe o ABC no Engenhão. O Bragantino enfrenta o Paraná em Bragança Paulista. E no Estádio Municipal de Varginha, ainda tem ET lá, tem Boa Esporte e Macaé. Apaga, Barba. Aí. Nem Mano Menezes, nem Muricy Ramalho. O nome da vez para substituir o Aguirre no comando do Internacional é o argentino, primo do Celso, Jorge Sampaoli, atualmente na seleção chilena. O presidente Vitório Pífero e o vice de futebol Carlos Pellegrini viajaram para o Chile para apresentar uma proposta ao treinador campeão da última Copa América. Olha, mas não vai ser fácil convencer o homem não, viu? Tem uma multa contratual de 2 milhões de euros para ele ser liberado e o acordo dele com a seleção chilena, que vai até o fim dessa temporada, pode ser renovado. Além disso, a Federação Mexicana também estaria de olho em Sampaoli para comandar a seleção nacional. É um bom nome para o Inter? Ele já negou. Então eles foram lá, perderam a viagem? Perderam a viagem. Para vinhos. Não, o São Paulo também tentou, entendeu? Gente, na verdade, isso, se você me perguntar, é para enganar torcedor. Jogar pra galera, amigo. O presidente do Internacional, ele fez uma grande bobagem. Você quer dizer uma grande bobagem. grande... Que ele reconheceu depois. Ele manda embora o Aguirre às vésperas do clássico com o Grêmio, num ato de covardia extremo. Porque ele pensou, se eu perco do Grêmio, vão me acusar que eu não mandei o técnico embora.
então eu vou mandar embora antes. Só que aí desarrumou tudo, tomou 5, ficou pior a emenda que o soneto. Aí, bom, tudo bem, mandei embora o Aguirre, o que eu vou fazer? Qual que é o nome? Os nomes da vez. Sampaoli, o Bielsa, todo mundo vai atrás desses caras, mas sabe que não vai trazer. Vai pra quê? Mas pelo menos ele vai fazer uma viagem bonita. E a torcida joga pra torcida. Olha, eu tô muito bem intencionado, eu quero um nome top. Ah, para. Não, é lamentável. Conversei com algumas pessoas lá no Sul e a situação do Internacional é complicadíssima. Pode até, olha, corre o risco de ser eliminado pelo Ituano na Copa do Brasil. Não será nenhuma surpresa. Não será nenhuma surpresa. Agora, o presidente já estava com o saco cheio do Aguirre, de forma equivocada, e falou, eu não vou deixar esse cara no Grenal, porque corre o risco de ganhar, eu vou ter que engolir o cara. Aí ele falou, vou demitir. Demitiu, tomou uma sacolada para não esquecer. E aí falou, sabe, para curar a ressaca, eu vou fazer uma ressaca de vinho. E aí foi pro Chile jogar pra galera. Porque a multa do Sampaoli, a não ser que... Vinho cura a ressaca? Não, mas o cara falou, para curar essa ressaca, só tomando outra. Né? Porque a coisa tá feia, tomar de 5. Grenal, em Porto Alegre, você tomar de 5, o cara foi pro Chile. Será que ele não sabia, será que os assessores não sabiam dessa multa? Essa multa inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação. Claro. A multa é milionária. Ele também não quer, ele está véspera uma Copa do Mundo. O Sampaoli vai para eliminatórias. Sampaoli negou antes deles irem. Ganhou a primeira Copa América, entrou para a história do futebol chileno, deve classificar a seleção chilena. Né? Vamos parar. E outra coisa também, com todo respeito ao Sampaoli, sabe? Não, é bom, Garrafa, é bom. Eu sou favorável a um técnico estrangeiro, tá aí o Osório fazendo um trabalho bom, mas eu gostaria de ver um técnico sendo contratado no início da temporada, aonde ele vai montar o elenco dele, aí a gente vai poder ter uma avaliação muito melhor. E outra coisa, contratar para pagar incêndio. Historicamente são 14 técnicos em 17 rodadas. Só olhar o campeonato serão 23. Então, só ver o histórico do futebol brasileiro. Aí pensa só, o profissional que está lá fora. Basta ver o Osório aqui no São Paulo também. Pode classificar. Osório, né? Osório é o nome dele. Osório. Tem chance de disputar uma Copa do Mundo. Mas ele gosta de chamar de Juan, primeiro nome. Sim. Aí ele tem a chance de disputar uma Copa do Mundo. Para que ele vai trocar isso para chegar aqui? De repente perde 4, 5 jogos, o que vai acontecer com ele? Vai chegar para pagar incêndio. Tchau. Pelo amor de Deus. Chance zero. Não dá para confiar. Olha, é verdade, o negócio de ser chamado pelo primeiro nome. Pro torcedor, o momento do gol é o clímax da partida de futebol. Mas tem gente que fica pode ser feliz... só um detalhe, né? O gol é só um detalhe, né? Pra você é só um detalhe, Celso. Porque você fala, não, porque jogou bem. Olha que arte bonita. Barbosa, é isso que eu tô falando. É isso que eu falo que tem que ter arte desse jeito aqui, ó. Quem que fez essa arte? Essa ficou muito chique. Segue em frente. Tem gente que fica feliz mesmo, como o Celso, é quando acontece justamente o contrário e o goleiro impede que a bola entre. Além dos familiares dos goleirões, os preparadores também ficam felizes da vida com uma bela defesa. O repórter Felipe Boril foi conhecer um pouco melhor como que é a rotina desses profissionais. Ele passou uma manhã com Arzu, preparador do Santos, e uma figuraça, viu? Veja na reportagem. Em algum momento você já deve ter ouvido que goleiro é uma das posições do futebol que mais se trabalha. A gente foi conferir e não é que chegou a essa conclusão também? Boa, Vladimir! Boa, Vanderlei! São 8h50 da manhã e Arzu, preparador de goleiros do Santos, já está em campo. Ajeita tudo direitinho, claro, depois de um reforço para fortalecer os músculos. O dia será puxado. Eu chego no clube, tomo café, faço a refeição, vou para academia, né? Faço 40 minutos de trabalho localizado, reforço, aí venho pro campo, monto o circuito, chamo os meninos e iniciamos. E começa a brincadeira. Começa a brincadeira, um aquecimentozinho. Aos poucos, os 4 goleiros do Santos vão chegando, ainda com aquela preguiça da manhã. Com Arzu, não tem moleza. Alongamento caprichado e logo ele vai fazendo o que mais gosta, treiná-los. Aí, voltou, vai, isso, boa, Vladir, vai lá, aí, voltou, boa, isso. A repetição é importante com as variações, né? Um trabalho diagonal, frontal, né? Sentado, em pé, passada lateral, isso é fundamental que ele utiliza nos jogos. E é um trabalho cansativo, né? Exaustivo. Então existe o trabalho psíquico, né? Você trabalha a mente do goleiro, né? Pra vambora, vamos mais, e assim que acontece. O bom humor tem que estar aliado à motivação. Os goleiros precisam disso, além da correção nos movimentos. Isso, encaixa bem no quadril, Aí, desce.
Isso! O goleiro tem que trabalhar todas as capacidades físicas, né? Principalmente quando se tem uma semana cheia de treinamento. Então você trabalha todas as capacidades físicas. É velocidade, agilidade, velocidade, né? Um pouquinho de trabalho localizado também. Ajuda para o goleiro ficar preparado para todas as situações na partida. Bolinha de jogo, ela desce, ó. Essa daí, maravilha. Isso, saiu rápido. Isso. É você que escala o goleiro? Não. Eu preparo o goleiro e fica o treinador à disposição. E ele te pergunta quem tá melhor, quem tá numa... Sempre existe a conversa, né? Quem tá melhor preparado, quem tá melhor velocidade de reação, é assim que funciona. Só neste treino, em pouco mais de uma hora, Arzu bateu 455 vezes na bola. Uma verdadeira máquina de chutar ao gol. Atrás! Isso, aciona! Arzu já treina goleiros há 16 anos. Se fizermos uma conta rápida, com a média de chutes que ele dá por treinamento, cerca de 400, o número de batidas dele já passa de 1 milhão. Por essas contas mesmo, a gente faz a conta pelo dia, pela semana, pelo mês, né? Pelo ano e por 16 anos. Ultrapassou um pouquinho de 1 milhão. E o esforço continua. Uma queda, uma defesa, um chute, tudo é analisado pelo especialista na posição. Tem até a hora da brincadeira para manter o pessoal animado. Bom aquecimento. Profissão ingrata para uns, salvadora para outros. O goleiro precisa de atenção e treinamento pesado, puxado, repetitivo e com muito ensaio. Tudo para sentir-se um vencedor a cada defesa. Boa bola, boa defesa. É uma satisfação nós acordarmos cedo, né? E vir para o treinamento vendo alegres, né? Com disposição, com entrega, com satisfação. E quando chega no jogo e o goleiro vai bem, é a melhor recompensa que tem. É o gol que você faz? É o gol que eu faço e vibro, muito. Sobrou na trave de novo, olha o gol do Corinthians, não acontece, Vladimir! Sensacional! Eu falo que o Celso fica mais emocionado para defender o gol do que quando ele faz o gol. Quando é gol, você fala gol! Agora quando você defende é sensacional! Foi uma defesa espetacular, foi digna de... foi emocionante. Muito legal. E olha, parabéns para o Felipe Boril pela reportagem. Adorei conhecer o Arzu, que prepara muito bem os goleirões do Santos. Muito legal. Voltamos a falar do duelo entre Santos e Vasco. O Cruz Maltino precisa reagir imediatamente no Brasileirão para não ver o terceiro rebaixamento tornar-se um drama inevitável. A situação do Vasco no Brasileirão é complicada. Com apenas 13 pontos em 17 jogos, o time da Cruz de Malta está na penúltima colocação do campeonato. Mas os jogadores não desanimaram. Sair mais rápido possível, melhor, porque o Vasco merece outra coisa. E esse grupo de jogadores merece totalmente outra coisa, então vamos trabalhar para isso. Amanhã às 9 horas da noite, os cariocas vão enfrentar o Santos na Vila Belmiro. E se o clima está complicado no Gigante da Colina, a ideia é ter calma em campo para conseguir sair dessa. Não tenha dúvida que é uma final e cada um leva para seu canto. Eu não me desespero nem nada, tento continuar jogando do mesmo jeito quando é minha vez, quando o treinador me escolhe. Mas sempre, claro, uno tem que ter a autocrítica e tudo de saber que a situação é muito... não vou falar ruim porque não é a palavra, é muito... Não é confortável. Para o jogo contra o Peixe, o técnico Celso Roth não vai contar com o zagueiro Luan, contundido. O meia Nenê, recém-contratado, só deve estrear no sábado contra o Coritiba. Bom, é um jogo de autoafirmação para o Santos, né? Ele cumpriu a lição de casa no final de semana e muito bem, porque venceu o Coritiba, o Santos estava ali perto, ainda está próximo à zona de rebaixamento, então ele vence um rival direto que é o Coritiba, dentro de casa, fez valer o fator Vila Belmiro, por isso os jogadores do Santos querem mesmo, e já definiu, o Corinthians vai jogar com o Santos na Copa do Brasil na Vila Belmiro, o primeiro jogo do Santos, no dia 19, e agora tem outro jogo contra outra equipe que também briga ali por rebaixamento, o Vasco da Gama. Então é fazer a lição de casa, a boa notícia é o retorno aí a permanência, melhor dizendo, do Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu acredito numa vitória do Santos, sim, neste meio de semana contra o Vasco da Gama, e atenção, hein? Atenção, ó.
Paulo. Daqui a pouquinho, quando vier o noticiário do São Paulo, temos informações quentinhas sobre Valdívia no São Paulo. Que isso? E até Rogério Ceni, que é desafeto do Valdívia, já tem uma informação. Rogério Ceni já deu seu primeiro pronunciamento a respeito dessa possibilidade. Conversei com uma pessoa aqui agora, já tem uma manifestação do Rogério sobre o Valdívia e mais notícias sobre o Valdívia daqui a pouquinho no noticiário do Tricolor. Não perca não. Nossa, imperdível, hein? O Flamengo tenta se recuperar da derrota para Ponte Preta amanhã no Maracanã contra o Atlético Paranaense, mas a provocação do atacante Emerson Sheik, feita recentemente por causa da má fase do Vasco, ganhou destaque na Gávea. A polêmica entre o atacante do Flamengo, Emerson Sheik, e o presidente do Vasco, Eurico Miranda, teve outro capítulo. Depois das trocas de farpas nos microfones e nas redes sociais, o jogador publicou na última semana essa foto e escreveu: "A casa está caindo", em alusão ao fraco desempenho do Gigante da Colina no Brasileirão. Contudo, após uma série de ameaças dos vascaínos, ele se arrependeu. Eu sempre sou um cara muito polido, assim, em tudo que falo e escrevo. A revisão, ela é sempre... E eu acho que a minha tristeza foi de ter errado no momento de envolver talvez o torcedor vascaíno, a instituição, porque a minha resposta era bem direcionada ao presidente do Vasco, né? O atacante também comentou sobre a derrota rubro-negra no último final de semana frente à Ponte Preta. Nós entendemos que fizemos uma partida excelente, criando muitas oportunidades, bola na trave, enfim, bola não entrou, e no futebol tem um dito que diz que quem não faz leva, né? Uma bola que teve uma dúvida se foi ou não escanteio, e também uma confusão dentro da área, onde um atleta nosso foi nitidamente empurrado, enfim, passou. Com Sheik, mais sem Guerreiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Flamengo encara amanhã às 7h30 da noite o Atlético Paranaense no Maracanã. Para esse jogo, Cristóvão Borges deve promover a estreia do meia Ederson. Gostaria muito que fosse diferente, mas gostaria que tanta coisa fosse diferente no mundo, não só no Brasil. Mas não dá para você, sabe, tem que tomar um cuidado com o que escreve. Infelizmente. Porque em outros tempos, Celso, isso aí tirava-se de letra. Valia uma provocação, apesar do tom do Eurico. É claro. Porque o Eurico não sabe brincar, essa é a verdade. O Emerson está tirando onda, mas aí tem uma bandidagem que circunda não só o meio do futebol, mas circunda vários segmentos da nossa sociedade, e aí pressionaram o Emerson. Com certeza o Emerson teve que falar da instituição, não retirou a crítica ao Eurico Miranda. É triste. É falta de educação, uma intolerância. É mesmo quando nós falamos do árbitro, né? De escalar um árbitro de São Paulo para apitar um time de São Paulo. Evita a fadiga, sabe? Então... mas também não poder falar nada perde a graça. Eu acho muito legal ele falar. Mas falar que a casa está caindo não tem nada de útil. Ele não falou nada demais. O problema é que tem bandido infiltrado no futebol. Ameaçaram o cara. Ameaçaram feio. Porque essa brincadeira, eu cansei de ver. O Vampeta tirou onda com o Santos. O Vampeta falou, seguinte, final de semana nós vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, Paulista, brasileiro. Vamos ganhar do Santos. Tomou um sacode, o Corinthians tomou um sacode, né, com o Diego, o Robinho. O Santos foi campeão, acabou o jogo, o Vampeta falou, tô com a espinha entalada na garganta, cara. Brincadeira. Essa brincadeira é legal. Agora, o problema é que tem bandidagem infiltrada por aí. Aí você não pode falar nada. E aí fica essa coisa chata, né? São pessoas coisa burocrática. Só precisam de um pretexto. Então, se puder evitar de dar esse pretexto, sabe? Bola pra frente. Hora de falar do esporte adversário do Corinthians amanhã na Arena Itaquera. O Garrafa foi conferir o treino da equipe pernambucana, que faz uma boa campanha no campeonato, e se vencer o Timão, pode entrar no G4. Apesar da boa campanha do esporte no Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Eduardo Batista ainda não sentiu o gostinho de vencer fora de casa. Em 8 partidas, foram 7 empates e uma derrota. E explicação para isso, ninguém tem por aqui. Não, acho que não tem uma explicação assim exata para isso não, mas muito se fala isso, que a gente não tem vencido fora de casa, mas a gente também não tem perdido, né? Então, se continuar assim, não perdendo, tá bom. Acho que essa questão do vencer fora de casa não incomoda a gente não. Para vencer a primeira partida jogando fora de casa, o Sport terá que superar nada mais, nada menos do que a melhor defesa do Campeonato Brasileiro.
Cara, a receita é difícil até falar, né? Porque cada jogo é uma história, né? É uma adrenalina diferente. Mas eu acho que a gente tem que manter o mesmo ritmo que a gente vem fazendo fora de casa, dando o nosso melhor. Uma equipe bem, né, ajustada, compactada. O Corinthians é um time que é muito forte em casa, né? Então acho que se a gente ficar atrás esperando o Corinthians, a gente vai tomar uma pressão muito grande. Então acho que o que a gente pode fazer para ganhar é o que a gente tá fazendo fora de casa, que é jogar. Mesmo sem ter vencido fora do Recife, o Sport está na parte alta da tabela. Hoje, a equipe soma 30 pontos, está na 5ª colocação e só não figura no G4 por ter menor número de vitórias que o Fluminense. Acho que a gente tem pensado grande, né? Com certeza, acho que a gente tem pensado em dar um passo de cada vez, né? Primeiro é se manter no G4 e depois brigar, né? Porque a gente tem que pensar grande, né? E chegamos até agora, não foi por acaso, acho que foi por mérito. Ninguém acreditava que a gente ia continuar ali entre os 4, entre os 5, né? E a gente está ali e o nosso objetivo principal é estar ali no G4 e depois, faltando 10 rodadas, se der para buscar título, a gente vai buscar. Se o sonho é vaga na Libertadores e quem sabe até o título do Campeonato Brasileiro, o segredo está em balançar as redes do adversário. Voltamos a falar com o repórter Felipe Sboril, que segue no CT Joaquim Grava, acompanhando a terça-feira no Coringão. Mais uma vez, boa noite, Sboril. Boa noite, Michele. Voltamos ao vivo aqui no Gazeta Esportiva para atualizar as informações do Corinthians. Na primeira entrada com o Tite, falamos sobre o Felipe, que está suspenso, não entra em campo amanhã em Itaquera contra o Sport. Edu Dracena está confirmado na zaga, na melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Levou apenas 10 gols em todas as rodadas que disputou. E o Felipe andou despertando o interesse de alguns clubes da Europa. Clubes italianos, o Napoli, o Atalanta e também a Udinese. Estas equipes fizeram sondagens para a diretoria corintiana a respeito de como seria vender o zagueiro Felipe. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Nesse momento, nenhuma proposta oficial chegou, nenhum e-mail, nenhuma carta, nada, nenhum sinal de fumaça chegou por aqui oficialmente sobre o Felipe. Mas a diretoria confirma que foi procurada extraoficialmente. Por enquanto, Felipe segue. Inclusive, eu até perguntei na entrevista coletiva para o técnico Tite a respeito dessa proposta que teria chegado. E isso não mexeu de forma nenhuma com a cabeça do Felipe, que quando joga o Corinthians tem um bom retrospecto. A zaga corintiana vai muito bem. Ao contrário de Felipe, Romero, o atacante paraguaio de 23 anos, esse sim já tem praticamente a saída confirmada. Faltam alguns detalhes. O Espanhol, clube de Barcelona, tem interesse no jogador. O Corinthians deve emprestar Romero por 1 ano. Faltam alguns detalhezinhos, algumas reuniões para que isso aconteça. O Corinthians tem apenas 20% dos direitos econômicos do Romero, o resto pertencem a alguns empresários, então isso fica restrito e o Corinthians deve emprestar o jogador. O Garrafa falou há instantes atrás aí que no São Paulo andaram falando do Valdívia, mas aqui no Corinthians também andaram falando e perguntaram para o técnico Tite, seria uma boa ter o Valdívia em final do contrato lá com o Palmeiras? Ele não quis nem conversar, disse que a diretoria tem que ser mais criativa, dizendo, claro, que quer reforços, mas não do quilate do Valdívia, porque é um cara muito caro e não caberia no elenco nesse momento. Entre linhas, né? Não disse exatamente isso, mas parece que por aqui o Valdívia não deve pintar não, viu, Michele, Garrafa, Celso? E aí, muito obrigada, viu, Felipe Sboril? Boa noite para você, bom trabalho, bom descanso. Garrafa. Bom, sobre o Felipe eu já disse, não é? Acho que continua no Corinthians, não vai fazer loucura de ir para a equipe pequena no futebol europeu, lá principalmente no futebol italiano. Sobre o Ángel Romero, o Corinthians tem que falar. Aonde que eu entrego? Eu vou levar. Onde eu assino? Não, põe um laço, sabe aquele laço o irmão em cima errado, de carro? né? Sabe aqueles laços? Eu sei, vermelho. Quando você compra aquele carro popular, tal, para para dar para a esposa, para namorar, manda trocar aquele laço, né? Mas a gente não leva o laço para casa. Não leva, só emprestar. Mas com o Romero você pode mandar com laço e tudo. Põe o laço, entrega, põe num pacote e se precisar ajuda a pagar o salário ainda.
Porque, como disse o Celso, contratou o cara errado, né? Não, paga salário chega, Zé. Depois mas do Pato... Paga parte do salário, mas paga parte. Para de pagar salário. Não, Ângelo Romero, olha, vou falar pra você uma coisa. E sobre o Valdívia, a diferença é a seguinte, o Tite não bebeu a mesma água que o presidente Aidar anda bebendo. Essa é a diferença. O Tite tá lúcido, o Tite é um cara consciente, o presidente Aidar tá bebendo uma água que eu não sei de onde ele tá bebendo. Daqui a pouco a gente vai falar. Ele tá, acho que nesse caso... Eu acho o Valdívia um bom jogador. Claro que ele é, ninguém disse o contrário. Mas eu acho que, na verdade, lá na seleção a intenção dele nem é tanto ter um reforço, é cutucar o Palmeiras. Eu acho que ainda está entalado aquela Isso história. É futebol profissional? Pois é. Você lembra, tempos atrás, que o próprio Aidar disse claramente que o Palmeiras estava se apequenando? Que ele não tinha culpa disso. No episódio do Wesley, e o Paulo Nobre, o Kardec, desculpa, eu falei Wesley, Kardec. E o Paulo Nobre cortou relações com o São Paulo. A gente viu quem se apequenou, né? O Palmeiras está melhor que o São Paulo hoje. Bom, o Palmeiras já está em Curitiba para enfrentar o Coxa amanhã no estádio Couto Pereira. Antes do treino desta tarde no CT do Caju, casa do Atlético Paranaense, o meia Robinho, que conhece muito bem o Curitiba, falou sobre o momento do Verdão. Depois da segunda derrota seguida no campeonato, a equipe do Palmeiras não retornou a São Paulo, mas não por medo da pressão da torcida, e sim por uma questão de logística. Na segunda-feira, os jogadores trabalharam na Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, já visando o confronto desta quarta-feira contra o Curitiba pela 18ª rodada do Brasileirão. Hoje, o time desembarcou na capital paranaense, justamente dizendo que não se sente pressionado. Eu acho que não, eu acho que a pressão mais é nossa interna, porque a gente tinha conseguido 7 vitórias, grandes resultados, e depois vem de 2 derrotas, que eu acho que o Cruzeiro é uma derrota normal se nós tivéssemos vencido em casa com o Atlético. Como a gente perdeu, claro que a gente fica chateado, mas pressão não. Para esse jogo contra o Curitiba, Marcelo Oliveira vai ter que promover pelo menos uma mudança. O lateral Lucas, suspenso, está fora, mas ainda não há uma definição sobre como o time entrará em campo no Couto Pereira. Não deu tempo de treinar, né? Vamos treinar hoje. O Marcelo não deu nenhuma pista ali. Tem alguns concorrentes, acabou de chegar mais um aí agora também. A gente não sabe ainda quem vai ser o time, não. Não sei nem se vai ser o Vitor, porque o Jackson estava também treinando já há um bom tempo. O Vitor voltou a treinar agora, então a gente não sabe ainda quem vai jogar, não. Tá aí um tipo de jogo, teoricamente, você fala assim, Palmeiras ganha fácil. Né? Você olha a posição dos dois times. Olhando assim, o cara tá em Marte. O cara tá lá em Marte, de repente ele pega a tabela, vamos ver, Palmeiras e Curitiba, Palmeiras. Aí o outro, o Marciano, fala, não, mas lá, é lá em Curitiba. O cara, não, é Palmeiras, pô. Palmeiras. Fala, você tá em Marte mesmo, né? Palmeiras que não se cubra. A derrota pro Atlético Paranaense complicou a vida do Palmeiras. Eu acho que mexeu com a confiança. Era o jogo de autoafirmação. Eu estou à vontade para falar, porque há 4 rodadas eu disse o seguinte, o Palmeiras vai entrar no G4 e vai permanecer, vai se consolidar ali. Aquele jogo barrou essa sequência. E aí teve um compromisso difícil contra o Cruzeiro em BH. Que é normal, não é? Perdeu lá, já somou com a derrota para o Atlético e agora pega o lanterna do campeonato. E jogar em Curitiba, o Corinthians passou maus bocados lá, é jogo complicadíssimo, agregando a todo esse tempero, não ficar se lamentando, mas agregando a ausência do Gabriel. Não que o Gabriel seja o supra-sumo. Não, mas ele tem uma importância tática importante, sabe? O Palmeiras está sentindo isso. A importância tática importante foi mal. Nem repete, Celso. Ele tem uma importância tática irrefutável. Pronto. Boa, porque até no esquema do Marcelo e até o Palmeiras se encontrar, no Campeonato Brasileiro não pode respirar. E nessa de respirar, sabe que ele sai assim, o Palmeiras está se complicando. O Gabriel ele tem um poder de marcação muito grande ali no meio e também tem uma boa saída. Melhor roubador de bola do Campeonato Brasileiro e também tem uma boa saída de jogo. E fazer 1-2, né? Distribuir, fazer a segunda bola de meio campo. Guardadas as devidas proporções, o Corinthians passou com isso com o Ralf. Não estou comparando um jogador com o outro, mas enfim, tem a sua importância. O assunto agora é o São Paulo, que deve ter novidades na equipe que vai a Florianópolis enfrentar o Figueirense. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino antes do embarque para a capital de Santa Catarina. No São Paulo, o clima parece o melhor possível. Vez ou outra, Osório chama algum jogador para uma conversa de canto, séria. Mas, no geral, a descontração impera. O alvo das brincadeiras desta vez foi o Wesley. Já tá acostumado já. Paulinho, zoinho caído. Vai dar nó na sua roupa, viu? Colou que melão. Luiz Fabiano tentou se aproximar para pegá-lo. Wesley correu.
Sobrou para Edson Silva na brincadeira com o Michel Bastos, que foi quem mais próximo esteve de alcançar o Wesley. Não, sozinho ele não aguenta não. Então fica. Sozinho não aguenta. Então fica aí. É um cara que todo mundo brinca com ele porque ele é o cara que mais fala, eu acho, no treinamento. Todo mundo tá quieto e ele tá falando só com ele mesmo. Ele é um cara que todo mundo pega no pé dele. De bem com a vida, quem está é Alexandre Pato, autor de 18 gols em 2015. Ele está a 1 de superar o melhor desempenho da carreira, obtido na temporada 2008-2009 pelo Milan. O momento, sim, cara, é especial. Tenho me sentido muito feliz nesse momento. Tenho aproveitado ao máximo as oportunidades que eu tenho no jogo, nos treinamentos. Eu tenho tentado sempre aprimorar mais a minha finalização, o meu cabeceio, o meu passe, o meu movimento dentro de campo. Posso falar que esse ano sim eu vou conseguir alcançar, superar a marca que eu tive no Milan. O bom desempenho faz Pato sonhar alto. Superar Ricardo Oliveira na artilharia do Campeonato Brasileiro é um dos objetivos. Sim, cara, eu estou num momento bom, eu busco sim artilharia, mas a artilharia eu poderia trocar todos os gols que eu fiz por um título esse ano. Então eu vou buscar um título, quero poder dar um título para o São Paulo, conquistar um título importante aqui, entrar na história do São Paulo. Alexandre Pato em breve terá um novo companheiro de ataque. Rogério, do Náutico, que está emprestado ao Vitória, teve 65% de seus direitos econômicos comprados pelo São Paulo. Falta só o time baiano liberar e o contrato por 3 temporadas ser assinado para que o jogador possa ser oficialmente anunciado como reforço. Certamente, Rogério virá para o São Paulo para compor o elenco. A concorrência é grande por uma vaga de titular. Ainda mais depois do que Luiz Fabiano jogou no clássico contra o Corinthians. Ele buscou a bola, chutou, lutou. Acho que o Luiz ele pode sim ajudar muito. Tudo aquilo que aconteceu, acho que ele já superou. O foco dele é agora aqui e ele mostrou a força dele que ele tem no clássico. E acho que se ele cada vez mais manter aquilo, vai nos ajudar bastante. Independente de quem estiver a seu lado, o Pato quer continuar brilhando. Além da seleção brasileira, ele não esconde o desejo de voltar para a Europa. Eu não acabei o ciclo que eu comecei na Europa. Tenho muito que aprender ainda, tenho muito que jogar também lá fora, mas a minha permanência aqui não depende só de mim, depende de ambos dos clubes. Mas eu sou um profissional e, independente daquilo que acontecer, eu vou fazer sempre o meu papel, que é jogar futebol. Acho que o Pato não está... a gente ouviu outro dia o Ganso falando que ele se jogava acima da média, isso causou um certo alvoroço. No caso do Pato, não me parece não uma arrogância, sabe? Ele tem um mercado lá fora mesmo, viveu um mau momento no Milan, depois por causa das lesões. Havia a expectativa de se recuperar no Corinthians, não conseguiu se recuperar, no São Paulo demorou, mas agora ele vive o melhor momento desde que ele voltou ao Brasil. Então, jogando assim, a seleção brasileira, cá entre nós, não tem ninguém substituível. A exceção feita é o Neymar. Mas que também não vai poder jogar aí. Quinta-feira, aliás, tem convocação. O Pato pode voltar. O nível está tão ruim. Então, que até o Pato tão ruim. Do jeito que está. Levar o Pato não é absurdo nenhum. Não é absurdo nenhum. Não é absurdo nenhum. E aí, voltando à seleção. Não estou defendendo que está jogando não, claro, mas que voltando à seleção. O nível está tão ruim, pô. Você prefere o Tardelli na China ou o Pato que está jogando no Brasileiro? Claro. O Pato. Bom, o São Paulo, né? A notícia que surgiu ontem de que o Valdívia poderia pintar no São Paulo. Eu não estava cobrindo São Paulo, mas hoje aqui, com esse compromisso com vocês no Gazeta Esportiva, fui apurar, né? O que alguns colegas já davam ontem, e o negócio é seríssimo. E dentro do São Paulo, quem quer o Valdívia é o presidente Carlos Miguel Aidar. Há diretores do São Paulo que são totalmente contrários a esse tipo de contratação. O próprio Rogério Ceni, a gente sabe que é desafeto do Valdívia, os dois não se bicam, e ninguém fala e eu vou falar. O presidente Aidar, ele não queria renovar o contrato com o Rogério. Renovou por causa da torcida, não quis comprar bronca com a torcida. Essa é a pura verdade. Rogério Ceni e Aidar não falam, não leem a mesma cartilha. Assim como não queria o Muricy. Não rezam a mesma cartilha. Essa é a verdade no São Paulo. E o presidente Aidar não está nem aí porque pensa o Rogério. E vai querer trazer o Valdívia, sim senhor. Tanto que o negócio já foi tentado nas seguintes bases. O Valdívia tem um pré-contrato com o clube árabe a partir de dezembro.
né? A partir agora do término do contrato com o Palmeiras. E o São Paulo quer que ele cumpra esse pré-contrato só no início do próximo ano. Então o Valdívia, segundo o São Paulo, viria para disputar os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, não é? O contrato do Valdívia seria R$250 mil por mês, e o Rogério Ceni foi perguntado agora pelo meu colega Eduardo Afonso, lá em Joinville, a respeito de jogar com o Valdívia. Ele falou, nem sei, estão contratando o Valdívia? Ele falou, estou sabendo agora. Aí ele falou, mas você jogaria com o Valdívia? O Rogério respondeu o seguinte, com um sorriso, tenho só mais 3 de contratos. Para não ficar mal, disse o seguinte, se ele vier focado no São Paulo, que seja bom para o São Paulo. Ou seja, olha o tiro no pé que o Aidar está dando. Aí não, desculpa, né? A Valdívia não tem a cara do São Paulo. Bom, o programa de hoje termina aqui. Amanhã às 10h30 da manhã tem o Super Esporte com a Anitta Pasques. Fique agora com o Jornal da Gazeta, com a presença do Celso Cardoso, Rodolfo Gamberini, Stella Gontijo. E amanhã a gente volta com a Gazeta Esportiva. É isso aí, até já. O presidente Aidar gosta de apagar incêndio com gasolina. Tchau, fui. Listen to me, baby. I'm trying to make you see that I want to be with you, girl. If you want to be with me, but if you got to go, it's all right.